Hoje a gente vai fazer uma receita de filé ao molho gorgonzola. Aquele queijo azul que a gente revira os olhos, torce um pouco a boca, mas sempre quer comer um pouco mais dele. Com uma clássica bechamel. E não se engane, bechamel não é molho branco. Para começar, a gente vai fazer a nossa clássica bechamel, aquele molho que não é um molho branco. E eu vou ensinar para vocês agora os segredos dela. Primeiro passo, a gente vai pegar a nossa cebola. E aqui a gente vai fazer o que a gente chama de cebola piquê. Então eu estou tirando a lateral dela. A gente vai cortar ao meio. Aqui a gente vai usar só meia cebola e a gente pode tirar a casca dela. Essa casca eu não vou descartar, mas nos próximos vídeos eu vou ensinar para vocês o que a gente pode fazer com ela. A gente tem uma folha de louro e 3 cravos da Índia. A gente vai usar essa cebola, que chama cebola piquê, para a gente poder aromatizar o nosso leite. A gente coloca a cebola aqui, com a folha de louro, e espeta os cravos da Índia. O importante é firmar bem a folha de louro aqui, para quando ela for aromatizar o leite, ela não soltar. Essa é a nossa cebola piquê. Então a gente vai ligar o fogão agora em uma panela e a gente vai introduzir o leite nela. A nossa cebola piquê. E aqui o importante é que a gente vai levantar a fervura. A gente não precisa deixar ferver. A gente só precisa que aromatize esse leite. Enquanto esse leite está acontecendo aqui, a gente vai iniciar o nosso roux, que é o nosso espessante, manteiga e farinha. Então eu vou ligar a outra panela para a gente. Sempre é na mesma proporção. Para 1 litro de leite, a gente utiliza 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha. Aqui na nossa receita a gente está fazendo menos, então eu vou utilizar 25 de manteiga, 25 de farinha, porque a gente tem 500 ml de leite. A gente vai precisar sempre de um fouet. Eu vou retirar a manteiga aqui para a nossa panela. Primeiro passo que a gente coloca. E a gente vai deixar essa manteiga dar uma leve derretida aqui para a gente introduzir a nossa farinha. A minha farinha já está peneirada, mas quando a gente introduzir, a gente peneira novamente, como eu estou ensinando para vocês aqui no canal. Então, a minha manteiga começou a derreter aqui na panela. Como a gente tem um molho de coloração branca, então a gente precisa que esse espessante que a gente vai fazer aqui, que a gente chama de roux, ele seja de uma coloração clara. Então eu subi o meu fogo aqui para a manteiga derreter, mas eu já vou baixar, porque eu não quero que esse roux queime, essa manteiga dê uma coloração aqui junto com a nossa farinha. Agora eu vou começar a introduzir a nossa farinha na panela. E aí a gente vai incorporar essa manteiga na farinha de trigo, enquanto o nosso leite está aqui do lado, sendo aromatizado pela nossa cebola piquê. E aqui a gente vai dar uma leve fritada. Então aqui é uma coisa de 3, 4 minutos, que a gente chama de roux claro. Então ele não vai atribuir coloração no nosso leite, no nosso molho bechamel. A gente só vai utilizar ele para poder espessar. Então a gente dá uma leve fritadinha aqui, ele vai perder um pouquinho do gosto da farinha, mas ao longo da receita, quando a gente introduzir o leite e começar a ferver, a gente vai cozinhar essa farinha também. Então a gente vai diminuir aquele residual de farinha. Aqui a gente vai conseguir ver que ele vai começar a borbulhar. Eu vou bater aqui um pouquinho só para tirar o que ficou no fouet. E a gente já começa a ver que as laterais começam a borbulhar.
Então aqui a gente já começa a dar uma fritada nesse roux. E aqui o importante vai ser, enquanto o nosso leite aromatiza, ele está começando a movimentar, vocês conseguem ver o movimento circular de bolhas aqui. Então ele já pegou temperatura. Eu já vou desligar ele. E a gente vai levar esse leite para gelar um pouco antes da gente introduzir. Toda vez que o nosso roux estiver quente, o nosso leite tem que estar gelado. Se o nosso leite estiver quente, o nosso roux tem que estar gelado. Então a gente tem que, uma das duas partes tem que estar gelada e a outra parte tem que estar quente, sempre em temperaturas distintas. Porque senão quando a gente introduzir, a gente vai acabar empelotando o molho. Se acontecer, também não tem problema, a gente passa pela peneira no final. Mas para evitar uma parte gelada e a outra parte quente. O nosso roux aqui já aconteceu. Então eu vou tirar ele daqui de cima. E ele vai ficar aguardando para a gente continuar a receita. Agora eu vou levar o nosso leite para dar uma leve resfriada. Agora que o nosso leite está aromatizando, a gente vai passar para a parte do filé. Eu trouxe para vocês um filé inteiro para a gente entender um pouco mais sobre a peça do filé e ver qual parte é necessária para poder fazer esse prato. E aí eu vou mostrar para vocês que não tem necessidade da gente utilizar o miolo do filé, que a gente consegue aqueles cortes melhores, como chateaubriand, medalhão e tornedor. Como a gente vai cortar ele em cubos, então o que a gente vai fazer? Vou virar para vocês aqui, para vocês conseguirem visualizar que aqui a gente tem a cabeça do filé. Eu vou cortar aqui rente ao filé, que é justamente uma das partes que a gente vai utilizar. Separar essa parte. E vou retirar do outro lado. Aqui vocês vão ver um pouco de gordura. O filé mignon não tem uma quantidade grande de gordura, mas a gente limpa aqui se necessário. Retirar essa outra parte. Aqui eu vou tirar o início do filé, que a gente pode utilizar nessa receita, e vou tirar o final do filé mignon. Vou separar essa peça, que é a peça que eu falei para vocês que a gente não vai utilizar, que é um corte melhor. A gente vai fazer em outros vídeos aqui no canal. E vou separar estas partes que a gente consegue fazer outros tipos de corte. Aqui o corte que eu quero apresentar para vocês é o goulash, que são aqueles cubos maiores. Então a gente vai retirar aqui um excessozinho que a gente tem de gordura na lateral. Se ficar um pouquinho aqui, ótimo, que dá uma gordurinha no filé mignon, que é uma carne bem magra. Então agora a gente vai fazer aqueles cubos que a gente chama de goulash. Geralmente um dedo, vocês conseguem ver aqui. E aí a gente vem e corta mais um dedo para cá. Cubos maiores. Esses cubos maiores eu prefiro na receita do filé mignon, porque a gente tem um controle um pouco da suculência dele. Já que ele vai no molho, quando a gente introduz um molho quente em uma carne, ela continua o cozimento. Então a gente tem que se preocupar desse filé não estar seco. Então procure sempre cortes maiores. Aqui eu vou continuando cortando o nosso filé. Aqui a gente já está finalizando o nosso corte. E aí a gente já vai temperar esse filé. Não tem necessidade de vocês temperarem esse filé só na hora, tá? Você consegue temperar ele aqui e deixa o sabor ir entrando nele. E como a gente vai fazer uma receita com gorgonzola, que é um queijo salgado, então a gente vai colocar menos sal nesse filé mignon. Aqui eu vou temperar na própria tábua, que a gente já separa sal e pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino.
A gente vai virar e vai jogar mais um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta. Aí aqui é suficiente, agora a gente vai reservar esse filé mignon e a gente vai voltar para o nosso molho bechamel enquanto ele vai pegando o tempero. Agora que o nosso leite já gelou, eu retirei ele da geladeira, eu vou retirar a nossa cebola que estava aqui só aromatizando. Ela já cumpriu a função dela, então ela não vai ter mais utilidade para a gente. E agora a gente vai continuar o nosso molho bechamel. A gente vai começar a introduzir aos poucos esse leite aqui no nosso roux. E a gente vai continuar mexendo com o fouet. Para que a gente consiga aqui esse roux introduzindo no nosso leite aos poucos, para que ele não empelote. À medida que a gente for engrossando o molho, a gente vai introduzindo mais leite. O importante aqui é que a gente realmente cozinhe essa farinha. À medida que a gente for introduzindo, a gente vai gastar 15, às vezes 20 minutos. O molho bechamel, mais tradicionalmente, ele ficava 40 minutos a 1 hora, mas eu vou ensinar para vocês uma técnica aqui para você verificar se tem gosto de farinha crua. Então a gente vai continuar aqui até ele ferver para poder introduzir mais leite. À medida que ele for estar fervendo aqui, a gente já vai conseguir ter controle dele na panela e conseguir mexer ao mesmo tempo com o nosso filé mignon. Então a gente só precisa que o nosso leite comece a dar uma fervida melhor aqui. Porque aí não vai ter necessidade da gente ficar parado, estático aqui, controlando, mas sempre de olho, porque se grudar no fundo a gente vai ter que trocar a panela. Porque a gente não quer nenhum gosto de queimado no nosso molho. O leite está começando a aquecer. Eu vou continuar por enquanto com o nosso fouet. Depois a gente consegue trocar por uma espátula para a gente arranhar menos o fundo da panela e fazer esse barulho aqui. Que a função do fouet aqui é só a gente não deixar os grumes acontecerem aqui da farinha de trigo. Eu sei que em casa vocês costumam fazer o que vocês chamam de molho branco. Eu tentei diversas vezes conseguir entender por que colocaram esse nome. Eu pensei que às vezes acabava espessando com amido de milho, o que acaba acontecendo, é um dos espessantes que a gente tem, mas ele não é o molho tradicional. E a gente não chama de molho branco, porque se a gente chama de molho branco, então um molho de tomates é molho vermelho. Um molho verde deveria chamar molho verde, um molho amarelo, e não funciona muito bem assim. Aqui vocês vão conseguir ver que ele já começou a pegar uma textura. O que a gente chama também de nappé, que é aquele ponto correto que eu vou mostrar para vocês agora na colher de sopa. Como ele já está engrossando, eu vou conseguir mostrar para vocês, olha, o fundo da panela. Então eu vou introduzir mais leite. Até a gente conseguir finalizar aqui. Aqui eu coloquei as 500 ml de leite que a gente tinha da nossa receita. Agora eu vou baixar um pouco o fogo, deixar em temperatura média, para a gente poder ter um controle e não queimar o fundo da panela. Vou tirar o nosso fouet e vou vir com uma espátula de silicone, porque aí eu tenho mais controle aqui no fundinho da panela e eu posso raspar aqui controlando. Então a gente já consegue ver que o leite está fervendo. Se você achar que o fogo está muito alto, tira um pouquinho do fogo, mexe, não deixa grudar no fundo, volta e continua.
Entendam o fogão de vocês. Aqui eu tenho um fogão elétrico. Então, se for um fogão a gás, você tem que entender o seu fogão. A gente consegue fazer em fogão de indução, elétrico, a gás. Você precisa ter o controle sobre ele. Então, entenda ele. Vá verificando o fundo, se está tudo ok. Então, aqui a gente consegue ver que não está grudando. E aqui a gente já está fervendo. E cozinhando a nossa farinha. Porque ninguém gosta daquele gosto de farinha no molho branco, não é mesmo? Então, aqui muito controle. Esse é um molho clássico que a gente chama de molho mãe, porque dele vem outros molhos derivados. Então, ele é uma base. O que você introduzir aqui no final desse molho, no nosso caso que vai ser o gorgonzola, a gente vai ter um molho de gorgonzola. Se vocês introduzirem um queijo provolone, vai ser um queijo provolone. 4 queijos, um molho de queijos. Então, ele é um molho muito versátil, que é muito bom vocês aprenderem eles, porque aumenta a sua carta de receitas. Então, vocês conseguem ter várias variações com esse molho. E vocês conseguem também fazer esse molho e porcionar ele, deixar congelado tranquilamente 30 dias. E quando vocês forem utilizar numa receita que vocês querem mais rápida, vocês só introduzem no final o sabor que vocês desejam. Como aqui eu já tenho um controle maior do nosso molho, eu vou retirar a nossa panela que estava aqui do lado, que não tem mais utilidade, que a gente aromatizou o leite. E eu vou pegar uma frigideira que a gente já consegue ir selando o filé mignon, para a gente poder ganhar um tempo. Mas sempre de olho aqui. Eu vou deixar a minha espátula aqui, porque eu vou estar sempre mexendo. Então tomem cuidado, se o fogão for a gás, de chama, se sua espátula ficar aqui, vai derreter. Então, vocês podem tirar ela e deixar do ladinho. A minha eu vou deixar aqui, porque eu vou ter o controle e vou baixar um pouquinho do fogo. E vou pegar uma frigideira pra gente selar o nosso filé. Vou ligar a nossa frigideira. Vou deixar ela dar uma temperatura aqui. Vocês conseguem verificar a temperatura da frigideira sempre baixando a mão muito perto. Então não tenham medo se vocês não sabem a temperatura. Aqui eu estou tocando nela porque ela está aquecendo, tá? Às vezes as pessoas perguntam como que elas sabem se está na temperatura correta da frigideira. Isso você tem que ir aprendendo com o fogão que você tem, o equipamento que você tem. Então não tenham medo. Chegue perto, vocês vão sentir que o calor vai começar a subir. E aí você já tem uma noção mais ou menos de como está aqui. A minha ainda está fria porque eu consigo colocar a mão. Então a gente vai esperar mais um pouquinho. Porque esse filé mignon, a gente deseja selar todos os lados dele. Se você introduzir numa temperatura muito baixa na sua frigideira, você vai acabar cozinhando, que é quando solta aquelas borbolhas nas laterais e o suco da carne acaba saindo. Não é isso que a gente está querendo. A gente não quer uma carne cozida. A gente quer apenas selar ela e manter a suculência dentro para a gente conseguir introduzir o nosso molho e ter aquela carne suculenta que todo mundo gosta. Agora a gente já vai introduzir o nosso azeite na nossa frigideira, que está bem quente. Lembrando uma quantidade mínima, que a gente já tem uma frigideira antiaderente aqui, e a gente não necessita de uma quantidade de gordura muito grande, porque o nosso gorgonzola já tem uma gordura extrema, então ele vai subir em cima do nosso molho se a gente exagerar aqui. Principalmente não utilizar manteiga, tá? Então a gente já vai introduzir o nosso filé, enquanto a gente mexe o nosso molho, que está finalizando. A gente já consegue ver aqui uma fumaça subindo da frigideira, então significa que ela está bem quente. Sempre colocando a quantidade limite que suporta a frigideira, senão a gente vai acabar cozinhando a carne e não é o que a gente deseja. A gente deseja selar todos os lados do filé. A gente deixa ela parada, não precisa ficar movimentando ela, porque a gente não está fazendo um movimento de refogar, a gente está selando para preservar o suco interno dela. Então a gente vai vendo aqui que ela está grelhando, vamos deixar mais um pouco.
Enquanto isso, a gente mexe o nosso molho. O nosso molho aqui já deu o ponto necessário, então a gente vai acrescentar o nosso gorgonzola. Perdão, antes a gente só vai colocar um pouquinho de noz moscada, senão a gente já ia esquecer, que é fundamental no molho bechamel. Ele vai super aromatizar aqui, e a quantidade mínima, porque senão ele vai contaminar muito o molho. Então a gente vem aqui e já rala por cima um pouquinho, para saborizar. De olho na nossa carne. Agora a gente acrescenta o nosso gorgonzola. A gente já pode baixar o fogo, o gorgonzola vai terminar de engrossar o nosso molho. Não é necessário picar o gorgonzola nos pedaços pequenos, pode ser uns pedaços maiores, porque ele vai dissolver aqui no molho quente. Não é um queijo da gente ficar mexendo muito na faca dele, a gente tirar as lascas. O nosso filé já pode virar. A gente já consegue ver essa caramelização que aconteceu aqui no filé mignon. Então a gente vai virando ele. Um pouquinho mais de azeite, vocês vão vendo se é necessário, porque o filé já puxou, mas bem pouquinho. Essa nossa carne grelha. E nosso molho vai terminando de dissolver o nosso gorgonzola aqui. Enquanto o nosso filé vai grelhando, a gente vai pegar a nossa cebola, aquela metade que a gente reservou, porque a gente só utilizou metade no molho. A gente vai retirar o restante da casca. E aí a gente vai fazer um corte aqui na cebola, que a gente chama de macedônia. 2 cortes na faca, sem chegar até o final. A gente não quer que ela abra. E 2 cortes na parte de cima, 2 a 3 cortes. Mais ou menos de um dedo de diferença. Que vão ser esses cubos maiores. Porque a gente quer deixar essa cebola maior. Aqui novamente um dedo de diferença. Para a gente ter uma crocância que ela vai dar no meio do nosso molho. Essa parte aqui a gente não vai utilizar. A gente olha como que está o nosso molho aqui, que já dissolveu, já pode desligar. A nossa carne, ela já está no ponto, que a gente tem que deixar ela um pouco mais rosada por dentro. Para ela não secar, porque vai um molho nela, então ela vai terminar o cozimento. Aqui a gente já pode acrescentar direto a nossa cebola. Fogo alto. E eu vou tirar aqui um dente de alho para a gente colocar junto com o nosso filé. Vou dar uma leve amassadinha nele. Mas eu não vou picar esse alho porque eu não quero toda a potência dele. Eu vou retirar a casca. E a gente vai introduzir ele dentro da frigideira inteiro e no final do preparo a gente retira. Então aqui eu introduzi. Vou só movimentar o nosso filé aqui, o nosso alho para encostar no fundo. O nosso molho já está pronto para receber o nosso filé. Eu vou organizar aqui a minha bancada para pegar a minha travessa de finalização. E não vai ser necessário a gente levar esse filé ou gorgonzola ao forno, porque a gente vai finalizar de uma maneira diferente utilizando maçarico. E como ele está saindo aqui direto da frigideira super quente, então você vai manter essa preparação quente e só fazer a finalização. Não tem necessidade de levar ao forno. Mas caso você faça esse passo a passo separado, você pode fazer e finalizar no forno só para dar aquela aquecida no final.
Aqui eu vou introduzir o nosso tomate cereja para finalizar. Um pouquinho de sal, só por conta do tomate cereja, que entrou aqui na natura. Coisa aqui de, no máximo, 1 minuto, 30 segundinhos, 1 minuto. Para esse tomate permanecer crocante também. E aí a gente já vai retirar esse filé daqui e passar para a travessa para a gente poder empratar. Aqui já foi, então eu vou já virar ele aqui em cima da nossa travessa. Todo o nosso filé. E já vou virar o nosso molho gorgonzola. Passando a espátula, retirando todo o molho da panela para não sobrar nada. E aqui a gente vai finalizar com um pouco de gorgonzola que eu guardei para a gente poder dar uma gratinada em cima do nosso molho. E aí é agora que a gente vem com o maçarico, posicionando em cima daquele gorgonzola que a gente acabou de colocar. Temperatura do molho vai envolvendo esse gorgonzola por cima, a gente vai gratinando com o maçarico, então não há necessidade do forno nesse caso. A gente vai dar essa leve tostada no gorgonzola, então a gente vai conseguir sentir o gorgonzola em toda a preparação do molho e também o pedaço dele aqui vocês conseguem visualizar mais intenso quando você colocar dentro da sua boca. Aqui já deu. E para finalizar, a gente vai utilizar um pouquinho de brotos de girassol, para dar mais uma crocância. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui no meio para fazer um buquezinho mais alto. Então aqui a gente tem um clássico filé ao molho gorgonzola com a nossa bechamel e um pouco de brotos de girassol que eu coloquei para vocês para dar uma crocância. Essa receita que vocês vão apresentar para a família de vocês e eles vão adorar e vão achar sensacional. Esqueçam se eles revirarem o olho ou torcerem a boca. Apresente para eles e fale: eu aprendi a fazer o melhor filé gorgonzola. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram. Comentem aqui embaixo quando vocês executarem e fica essa delícia para vocês executarem em casa.